coisa boa! E aí, tá sentindo dor de cabeça? Tem dor de vez em quando, tem aquela dorzinha de cabeça, mudou a dieta, toma remédio, não toma? Bom, vamos entender tudo isso agora com o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Doutora, é o seguinte, eu devo me preocupar com todo tipo de dor de cabeça? Não, Gê, porque eu devo falar para vocês que a maior parte das dores de cabeça são aquelas em que não tem um risco maior. A gente diz que são primárias. Primárias por quê? Porque vocês nascem com essa tendência e os gatilhos do ambiente desencadeiam, como estresse social, privação de sono, diminuição dos níveis de glicose, alguns alimentos que são pró-inflamatórios podem desencadear a dor. Então, a maior parte, né, das dores de cabeça, elas são primárias, elas são inocentes. Por exemplo, a dor de cabeça da tensão, a enxaqueca, inocentes entre aspas, são aquelas que não são secundárias a algo mais grave, não é? Você nasceu com essa predisposição. Por exemplo, a própria enxaqueca tem pelo menos 30 genes que já são catalogados relacionados à enxaqueca. Então, você nasceu com essa predisposição e o ambiente desencadeia. Lógico, tem enxaquecas terríveis que a gente precisa fazer um tratamento, né, para poder te dar qualidade de vida. Então, nem toda dor de cabeça, a maior parte, a gente não precisa se preocupar. Porém, existem aquelas que são secundárias a algo mais grave. E são essas que a gente quer alertar vocês. Dor de cabeça de forma súbita. Não aconteceu nada demais, enfim. Às vezes não comi, mantenho a dieta, não estou de ressaca, enfim, não estou sob pressão e senti uma forte dor de cabeça. Devo me preocupar? Sem dúvida, tá? Então, um sinal de alarme para a dor de cabeça ela é acontecer de forma súbita, tá? Aquela dor de cabeça que vem, muitos caracterizam como a pior dor da vida. Ou aquela dor de cabeça que atinge o seu ápice no primeiro minuto, tá? Porque as dores de cabeça que são, que não são graves, geralmente elas surgem e vão piorando ao longo de minutos a hora. Aquela dor de cabeça que vem rápido, súbito, atinge seu pico geralmente no primeiro minuto, a gente deve se preocupar. Por quê? Tá? Porque ela pode ser secundária, por exemplo, a um aumento abrupto ou ruptura de um aneurisma, tá? Então, aneurisma, para quem não sabe, é aquela dilatação das artérias cerebrais. As artérias são aqueles vasinhos que levam o sangue ao cérebro. Em algum ponto, essa parede dessa artéria pode dilatar e aí gerar o aneurisma. Então, quando ele aumenta abruptamente, rompe, ele pode gerar uma dor de cabeça, sim, súbita, gerar uma hemorragia, tá? E isso é um quadro grave que precisa de assistência imediata, tá? Uma outra coisa que pode gerar uma dor de cabeça, sim, mais súbita é, por exemplo, principalmente até em jovens, essa artériazinha que leva o sangue ao cérebro, sim, ela tem sua parede. E essa parede são 3 camadinhas nessa parede da artéria. Quando se desloca por algum trauma, ou não necessariamente um trauma, mas existe até as dissecções espontâneas, elas podem levar a um quadro abrupto de dor. Então é isso, súbita, no primeiro minuto, não atrasa. Isso pode ser, por exemplo, um sangramento cerebral que precisa de assistência imediata. Como que a gente sabe, por exemplo, tem gente que passa o dia inteiro até, às vezes, com dor de cabeça. Na primária, que é mais tranquilo, que a doutora falou. Como que a gente sabe que é uma dor de cabeça primária, ou seja, ela passa, tem um tempo que ela leva para passar, ou se ela, por exemplo, a pessoa fica com dor de cabeça, sei lá, 2, 3 dias seguidos. É preocupante? É primária, é secundária? Como que a gente sabe disso? Não, gente. Como é que a gente mede essa dor, né? A gente vai, na verdade, assim, é por isso que eu estou trazendo aqui, no exame neurológico, a gente vai levantar todas essas questões que são os sinais de alarme que eu estou trazendo aqui. Não tendo esses sinais de alarme, a probabilidade é que seja primária, tá? Através da história, do tempo. Tem gente que diz, eu tenho dor de cabeça desde a infância, tá?
Então, assim, da história do tempo e não ter os sinais de alarme que a gente vai comentando ao longo do quadro, sim, a probabilidade é de ser primária. E nessas primárias, muitas vezes, a gente nem pede exame de imagem, exatamente porque não se suspeita de algo mais grave. Tá? A gente aqui está explicando que às vezes vem uma dor de cabeça e vai perdendo a força no braço. Isso é preocupante, é um alarme. É isso? Isso. Olha só, existe a dor de cabeça que se associa a déficits neurológicos. O que é isso? Por exemplo, uma dor de cabeça que de repente vem junto com uma perda de força no braço, uma alteração de sensibilidade que é contínua, a visão que ficou dupla e persiste, ou sonolência, confusão mental. Opa, uma dor de cabeça que está vindo com déficits neurológicos, desequilíbrio, incoordenação, vai pegar um copo, não acerta o alvo, tem algo estranho. Então, dor de cabeça associada a déficits neurológicos é preocupante. Por quê? Porque isso pode ser, por exemplo, um tumor cerebral que está afetando áreas no cérebro que está levando a esses déficits, um próprio quadro hemorrágico, tá? Então, é importante, né, uma infecção, a gente vai abordando. Dor de cabeça, déficits neurológicos, procura atendimento médico imediato. Tem uma idade que é mais arriscada ter a dor de cabeça? Que você fala, nossa, teve dor de cabeça nessa idade, corre. Atenção você aí que chegou agora, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre dor de cabeças primárias, secundárias. Olha, eu tô falando, doutora. Quer saber por que você tem dor de cabeça, as causas, enfim, o remédio que vai tomar? Fica com a gente aqui hoje recebendo a doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. Tem uma idade que é mais arriscada, doutora? Excelente, Gê, porque quando a gente fala nas dores de cabeça que são primárias, aquelas da tensão, da enxaqueca, são dores que geralmente elas surgem aí no adulto jovem, vamos dizer assim, 20, 30 anos. Então, elas surgem de uma maneira mais precoce. Uma dor de cabeça, se você não tem dor de cabeça, né, e de repente ela surgiu a partir dos 50 anos, está catalogada em livros. Tá? Uma dor de cabeça nova a partir dos 50 anos, ou que mudou o seu patrão, a dor de cabeça a partir dos 50 anos, geralmente isso para a gente é sinal de alarme. Tá? Então, isso, por exemplo, o idoso tem dores de cabeça que incidem mais acima de 50 anos, por exemplo, ou no idoso. Como, por exemplo, tem inflamações das artérias cerebrais, não é? Por exemplo, pode gerar uma dor de cabeça nessa região das têmporas e pode estar associada à perda visual, à dor na mastigação, a febre, a fadiga. Então, a gente chama de arterite, é um processo inflamatório das artérias. Isso incide mais acima dos 50 anos. Uma dor de cabeça nova também acima dos 50 anos pode ser um processo moral. Então, assim, foi no meu consultório, acima de 50 anos, uma dor de cabeça nova que mudou de padrão, eu vou investigar com mais detalhes, porque pode ser uma causa secundária, uma condição mais grave. Tá. Tem alguma característica das pessoas que têm mais dor de cabeça, por exemplo, quem tem os hábitos ruins, alimentares, ou os hábitos noturnos, quem faz muito plantão, que acaba, né, tendo a privação do sono, isso também interfere? Sem dúvida. Então, a gente diz que são os gatilhos, né? Boa. Então, existe aquela predisposição e existem os gatilhos do ambiente, Gi. Estresse, pensamento acelerado, essa vida louca que a gente vive, né? Os alimentos também, existe algum, assim... Uma coisa que eu preciso frisar, não existe uma dieta específica para quem tem dor. Existe a sua predisposição. Então, tem pessoas que têm mais dor de cabeça com chocolate, tem pessoas que têm mais dor de cabeça com bebida, tem pessoas que têm mais dor de cabeça com enlatado. Então, por isso, quando a gente investiga dor de cabeça, a gente faz um diário e a pessoa também tem que anotar, e se ela detectar, se algum alimento a predispôs. Tá? Então... Por exemplo, o café. Tem gente que toma muito café. Aí quer parar um pouco, enfim, porque acelera, começa a ter dor de cabeça. Aí é um pouquinho diferente. Então, tem pessoas que têm a predisposição, como eu falei, e o café vai desencadear, mas aqueles que tomam continuamente o café e param subitamente, existe a questão da abstinência do café. Aí acaba gerando dor de cabeça, tá? Então, são duas condições diferentes. É a coisa da dieta também. Às vezes a pessoa está começando uma dieta agora, enfim, mudando os alimentos, a alimentação, aí começa a ter dor de cabeça.
Mas talvez seja a própria mudança da alimentação. E quem começa a dieta também tem a questão tende a comer menos. Então, o organismo sente a diminuição da glicose, entendeu? Então, essa diminuição de glicose, quem tem dor de cabeça, geralmente não pode fazer jejum prolongado, tá? Tem que se alimentar regularmente, porque a diminuição da glicose pode desencadear a dor, tá? A gente vai continuar com esse papo que tá bem bacana sobre dor de cabeça, doutora, mas agora a gente vai saber das notícias. Vamos à nossa central de jornalismo. Olá, vamos às informações direto aqui da redação da Rede Brasil de televisão. Parece que dinheiro não deve ser problema para alguns brasileiros, né? Mais de R$500 bilhão não foram retirados por ganhadores de loterias em 2021. De acordo com a Caixa Econômica Federal, esse número aumentou 88% na comparação a 2020. Para se ter uma ideia, nos últimos 7 anos, o valor é enorme, R$2,5 bilhão não foram retirados por ganhadores, né? Quem ganha algum concurso da Caixa Econômica Federal tem até 90 dias para procurar qualquer agência do banco e retirar o prêmio. Mas aí você vai me perguntar, o que acontece com esse dinheiro não retirado? Esse dinheiro não fica parado na Caixa Federal. Ele é repassado para o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, que permite que alunos estudem em universidades particulares, façam aí o financiamento dessas mensalidades e paguem após a conclusão do curso. E para a gente fechar essa notícia com uma curiosidade, só para ter uma ideia, os brasileiros gastaram com loterias em 2021 R$18,5 bilhões. O pessoal gosta de uma fezinha mesmo. E olha só, testes de Covid poderão ser abatidos da declaração do imposto de renda. Mas o benefício não vale para todos os testes. Aqueles testes que a gente faz na farmácia, esse não vale nessa regra do imposto de renda, esse não pode ser abatido. Só pode ser abatido testes feitos em laboratórios, hospitais, desde que comprovado o pagamento através de nota fiscal. Com a chegada da Ômicron, a procura pelos testes dispararam e hoje eles chegam a custar até R$ 700. Mas atenção sobre essa dica do imposto de renda, né? A gente vai começar a declarar o imposto a partir de março e os testes que você pode abater são os realizados em 2021. Os testes deste ano ainda não valem nesta regra. Falando ainda em bolso, né? Quem vai ao supermercado está cada vez mais assustado. O IBGE divulgou hoje, né, uma lista dos grandes vilões da inflação. E o item que lidera é o nosso cafezinho do dia a dia. O café subiu nos 12 meses do ano passado até janeiro deste ano 56,87%. É uma alta muito grande no preço do café, que é a maior alta entre todos os produtos. Só agora, no último mês, o café já subiu mais 5% e deve manter a alta em fevereiro. E além de impactar diretamente a dona de casa, quem consome aquele cafezinho nas ruas, né, no dia a dia, também já está sentindo a alta, porque os donos de bares e restaurantes já estão repassando esse valor. E não é só o café o grande vilão da inflação. Seguem a alta aí produtos que tiveram mais de 40% também de reajuste. Obviamente, os combustíveis, né, com litro custando R$ 7, quase R$ 8 em alguns lugares. Os três, né, tanto o etanol quanto o óleo diesel e a gasolina. E completam essa lista itens que não eram tão caros, né? O mamão, o açúcar refinado, o pepino e o aipim. O jeito aí para quem pode é ter uma hortinha em casa, quem sabe a gente consegue economizar. E para fechar, uma ótima notícia para quem mora aqui no estado de São Paulo e para quem tem entre 14 e 24 anos. O governo do estado abriu o programa Novotec Expresso. São 40 mil vagas desse programa Novotec para os estudantes. É um programa que desenvolve cursos em 38 áreas, que vão desde jardinagem,
edição de vídeo, YouTube, muitos cursos de informática. E o bom disso é que os estudantes aprovados nessas 40 mil vagas terão aí uma bolsa auxílio de R$ 600. Então, uma bolsa auxílio de R$ 600 para os aprovados. As inscrições e informações no site, que é bem facinho, eu vou passar aqui, é novotec.sp.gov.br. novotec.sp.gov.br. Mais informações do Brasil e do mundo sempre às 6h30 com Hermano Renan e Camille Smith no RB Notícias. Legal, aí tá vendo? Ó, bastante informação aqui no Papo em Dia. Aqui você fica informado, hein? Mas voltamos no nosso quadro Entendendo o Cérebro, falando de dor de cabeça hoje, né, doutora? A gente está falando dos sinais de alarme da dor, tá? Boa. Quando Olha, você deve se preocupar. Eu sei que se a gente não hidratar as cordas vocais, também pode dar dor de cabeça, não pode? Pode, Então pode. vamos hidratar ali as cordas vocais e vamos sentar, minha gente? Vamos sentar, todo tomar uma mundo. aguinha, vai. Vamos sentar, né? Molhar as cordas vocais. Ó, já vou emendar na pergunta. Quem exagera um pouquinho, digamos assim, na bebida, tal, e amanhece com dor de cabeça. Por quê, hein, doutora? Ah, tá bom, tá bom. Isso já não entra nos sinais de alarme, mas eu vou explicar para vocês são curiosos. Porque quando eu bebo, o álcool, gente, ele inibe um hormôniozinho que inibe a urina. Por isso que quando você bebe muito, o que acontece? Você não vai muito ao banheiro? Sim. Exatamente. Desidrata, então. Então, desidrata, inclusive os neurônios, tá bom? E por isso gera aquela dor de cabeça da ressaca. Gente, né? desidrata os neurônios também? Isso, a gente acorda com ressaca, acorda desidratado, o nosso cérebro sente. Não desidrata só, desidrata aqui também, tá bom? Então, em um belo dia de ressaca, tem que tomar bastante água. Tem que tomar bastante água, inclusive enquanto está bebendo, né? Uma forma de se evitar uma ressaca maior. Mas o álcool também pode ser um gatilho para quem tenha predisposição à dor, como eu te falei. Por exemplo, quem tem predisposição a ter enxaqueca, ter dor de cabeça da tensão, toma um alquinho, por exemplo. Não precisa ser em abundância. Se você tem essa predisposição, se você toma um pouquinho de álcool, isso já pode ser suficiente para ativar aquele sininho de dor, tá bom? Então tá aí a questão do álcool. Geralmente quem tem uma dor de cabeça muito forte, geralmente quer deitar. E aí quando levanta, parece que piora a dor de cabeça. Por que isso acontece, doutora? Um outro sinal de alarme muito importante, tá, gente? Você tem uma dor de cabeça que piora de forma importante quando você deita, você nota uma diferença, ou quando você deita está melhor e quando levanta piora muito, isso é sinal de alarme. Por quê? A pessoa que deita e a dor de cabeça piora muito, pode estar havendo um aumento da pressão intracraniana, um aumento da pressão cerebral, tá? Nosso crânio, né, é fixo. Qualquer corpo estranho ou uma disfunção na dinâmica do líquido do cérebro pode aumentar a pressão dentro dele. Sim. O que é que aumenta a pressão dentro da cabeça, tá? Um tumor pode aumentar uma pressão dentro da cabeça, tá bom? Como eu falei, existe líquido dentro do nosso cérebro, tá? E esse líquido é produzido e ele é absorvido. Existe um equilíbrio no líquido do nosso cérebro, tá? Quando ocorre esse desequilíbrio nessa absorção, produção, etc., pode gerar um aumento da pressão intracraniana. Então, tá? quem tem dor de cabeça, o ideal é não deitar, doutora? Ou deitar com a cabeça um pouco alta? Não, na verdade não é que é não deitar. É que se, diante de uma dor de cabeça que você deita e piora muito, isso é um sinal de alarme, tá? Por exemplo, existe uma condição que a gente chama de hipertensão intracraniana idiopática, ou seja, sem uma causa definida. Ou seja, aumentou a pressão no cérebro por esse líquido que eu estou te falando. Então, essa pessoa vai deitar, vai piorar a dor. E tem outros sintomas. Por exemplo, perdeu a visão por segundos. Eu tive uma paciente ontem no pronto-socorro que foi encaminhada pelo oftalmologista
Exatamente isso, uma dor de cabeça há 2 meses, que foi piorando, tá? E ela disse, doutora, de vez em quando eu não vejo, apaga a minha visão, mas é rápido, dura segundos. Quando eu deito, piora muito a minha dor. E aí eu coloquei ela na maca, ela falou, nossa, eu deitei, aumentou muito a pressão na minha cabeça, tá? E ela tem um aumento de peso, obesidade. Então, a gente vê uma pessoa um pouquinho mais forte, tendo alterações visuais, ou mesmo diminuindo a visão, perdendo a visão, porque o aumento da pressão dentro da cabeça comprime o nervo do olho. E o indivíduo ele pode ir perdendo a visão. Olha que interessante. Então, tudo isso, se o indivíduo começa a ter dor de cabeça e nota que tá com essa diferença no deitar e no levantar, opa, sinal de alarme, vou procurar um médico que pode ser ter uma causa por trás, pode ter um tumor, pode ter uma alteração da dinâmica do líquido. Tem gente que, não liga a luz, tô com muita dor de cabeça hoje. Isso também é um alarme? Não. Não. Porque Isso a gente não. não quer muita luz quando tá com dor de cabeça, quer ficar num ambiente mais escuro. A maioria, pelo menos, eu não sei você de casa, mas se tá comigo, fica aqui. A doutora vai responder. Isso é até típico da enxaqueca, né, Gê? Existe a enxaqueca... Boa. Vou te perguntar, já vou emendar a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, que a gente sempre... Na verdade, bem interessante, mas assim, a enxaqueca é uma doença, tá, gente? É uma doença com vários sinais e sintomas. Tá. E a dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca. Porque, olha o que você me perguntou, e a luz? Sim. Por que eu digo que a enxaqueca é uma doença com vários sinais e sintomas? Porque além da dor, entra nos critérios de enxaqueca, Sim. dificuldade, intolerância à luz. O indivíduo que tem enxaqueca, ele tende a ficar com os olhinhos fechadinhos, querer um ambiente escuro, fechado e sem barulho, né? Você vai para o quarto, fica lá para a dor passar. Então, a enxaqueca tem intolerância ao som, pode ter intolerância ao som. A enxaqueca, o indivíduo pode ficar nauseado, né? Sim. A dor de cabeça, aquela pulsátil. Então, veja, é um conjunto de sinais e sintomas que não é só a dor. Existem outros sintomas que entram no critério da enxaqueca. Agora, aproveitando a volta às aulas, as crianças voltando aí para a escola. Eu comecei a usar óculos, doutora, com 3 anos de idade. E a minha mãe descobriu porque eu tinha muita dor de cabeça, porque eu não conseguia enxergar, então eu ficava forçando a minha vista. Por que isso acontece? Pode ter, por exemplo, atenção papais e mamães aí, seu filhinho tá sentindo dor de cabeça aí frequente, né, com a volta às aulas, tá forçando os olhos para enxergar. Minha mãe, tava até conversando com a minha mãe hoje, e eu todo dia pergunto pra minha filha, você sentou na frente ou no fundo? Ela falava, no fundo, só para saber se ela é da turma da frente ou do fundão. E eu sempre sentei na frente porque eu não enxergava real. Por que pode ocasionar uma dor de cabeça? E é um sinal de alerta para os pais também, poder levar no oftalmo ou no neuro, enfim. Ótimo, ótimo. Então, assim, problemas visuais, eles são gatilhos, né? Então, a dificuldade de enxergar... Quantos gatilhos tem, mais ou menos? Eu tenho inúmeros, doutora. Tem números, Gê. Muitas vezes a gente nem define, tá? Entendi. Então, até a atmosfera, poluição, então, barulho, tudo isso pode ser gatilho para quem tem predisposição. Tá. Problemas oftalmológicos podem levar, sim, a dor de cabeça. E uma vez resolvendo o problema oftalmológico, você pode melhorar da dor, tá? Sim. Então, sim, é um gatilho. Por exemplo, eu pequenininha, eu precisei de óculos e eu tinha muita dor de cabeça até usar o óculos. High five nas duas. Tá? Pá, pequenininha, usava Você óculos. também, Depois tá né? essa foto da gente pequenininha de óculos. Nossa. Até hoje, né? Até hoje. A gente evita, né? Por isso que a gente faz assim, gente, às vezes não tá enxergando vocês aí. Vocês também passam por isso? A idade vai chegando, né? Não tem jeito. É verdade. Outra coisa é trauma, tá? Trauma. Doutora, tive um trauma. Necessariamente eu preciso me preocupar? Em relação ao trauma, a gente precisa ter... O trauma tem 3 aspectos, tá? Um é que o trauma em si pode gerar uma dor de cabeça, tá? A contusão em si pode gerar dor e não ser nada mais grave. A outra é que o trauma pode desencadear uma dor que você já tem predisposição a ter. Tá? Por exemplo, quem tem predisposição a ter dor de cabeça da tensão, enxaqueca, o trauma pode ser um gatilho. Entendi. Só que o trauma pode ter algo mais grave.
O trauma pode gerar uma dor de cabeça porque está sangrando a cabeça. E alguns sangramentos pós-trauma, eles vão aumentando aos pouquinhos, tá? Então, a hemorragia subaracnoide, a hemorragia subdural, por exemplo, no trauma, ela pode ir aumentando aos pouquinhos, tá? Então, isso também pode gerar dor por um sangramento em crescendo, vamos dizer assim. E isso a gente muitas vezes consegue detectar por um exame de imagem e muitas vezes a resolução é a drenagem desse sangramento. Então, olha que interessante. Vamos continuar nesse bate-papo, dor de cabeça, mas no próximo bloco. A gente volta já já.